Vou aproveitar esse momento aqui que o Kleber tá começando a gravar pra avisar que esse vídeo vai ter bastante censura, porque algumas coisas precisam ser censuradas. Eu acredito que o YouTube não vai monetizar, mas é melhor não monetizar do que apagar o canal. E o Kleber usou uma blusa com detalhes verdes que sumiram junto com o fundo verde. Mas aí o problema dele foi ele que quis gravar assim. Jeffrey Dahmer! Se você não tá aí debaixo de uma pedra, com certeza você já sabe quem ele é nesse exato momento. Mas se você estava debaixo de uma pedra, basicamente Jeffrey Dahmer foi um serial ao que ele era gay. Ele matou 17 homens. E recentemente saiu uma série na Netflix que acabou ficando muito famosa. Depois disso saiu um documentário também. E nessa série basicamente conta a história do Jeffrey Dahmer, como ele conseguiu escapar da polícia por tanto tempo e de fato a vida dele. E apenas 3 semanas de lançamento, a série conseguiu ser a série mais assistida na história da Netflix, só ficando atrás da 4ª temporada de Stranger Things. E afinal, você achou forte, pesada? Vamos lá, minha opinião. Eu assisti essa série, eu adorei a série. Assim, se você me acompanha, você sabe que eu sou viciado em filme, adoro série. Eu adoro ver casos reais, tipo assim, de essas coisas, sempre gostei. Tudo bem que eu acho que tem uma problemática em cima de tudo isso, porque, por exemplo, querendo ou não, vendo esses tipos de coisa pode incentivar outras pessoas. Eu sempre pensei sobre isso. Inclusive, na série do Jeffrey Dahmer trata sobre isso, né? Que ele começou falando sobre isso, repercutiu bastante, e depois dele veio um outro cara que meio que mandou carta pra ele, que se inspirava nele. Então, de fato, isso pode levar mais pessoas a se sentirem confortáveis em fazer isso. Mas assim, é uma coisa que existe no entretenimento desde sempre. Desde que eu entendo por gente, existem casos reais, existem documentários. Eu lembro que esse caso da Jeffrey Dahmer começou a ser muito polêmico porque a Netflix colocou essa série na aba Pride, na aba LGBTQIA+, e a galera ficou puta porque, né, não é uma coisa de Pride, mas cara, seja gay não é uma coisa pra se sentir orgulho, digamos assim. Se você ainda não viu a série, sem muitos spoilers, mas basicamente Jeffrey Dahmer foi um serial que de fato existiu. Ele era um cara gay que basicamente viveu lá nos anos 80, 90? E conta a história dele, que ele já era uma criança que tinha interesse nessas coisas mais de órgãos, sangue, animais mortos e tudo mais. E vai contando toda essa evolução dele, coisas que podem ter levado ele a ser assim, e outras coisas que mostram que pode ser uma coisa apenas que nasceu com ele. Conta sobre os casos dele e tudo mais. Essa série do Jeffrey, ela é muito bem narrada, porque quando o Jeffrey foi preso, ele foi um serial muito bonzinho no sentido de ajudar a polícia. Ele falava tudo que ele fez, ele não escondia nada, ele não tentava se salvar. Ele falou, não, eu não quero ser salvo, eu sei que o que eu fiz foi errado, era só uma coisa que eu não conseguia controlar. E isso é uma coisa que ajudou a polícia a descobrir as coisas muito fáceis, porque ele contou tudo. Só que também, por outro lado, quando a Netflix foi contar a história, ele é muito colocado numa posição, às vezes, de coitado, porque de fato, na história dele, ele não queria ser assim, e era uma coisa mais forte que ele, digamos assim. Pelo menos é assim que a história é contada na série. E daí foi um ponto muito complicado. Porque Kleber, gente, eu já falei que eu adoro esses assuntos. Eu até fui ver algumas pessoas que trabalham, psicanalistas e tudo mais, que trabalham no meio falando sobre isso. E eu até vi um vídeo de uma moça que ela trabalha nesse ramo, falando que, de fato, vários eles sabem que aquilo é errado. Eles têm essa noção. Eles tentam não fazer por muitos anos. Por isso, muitas vezes, existem alguns serial, sei lá, que matou 4 pessoas na vida, porque ele passa a vida inteira tentando não fazer aquilo, mas chega alguma hora, claro que assim, gente, são de casos pra casos, né, mas assim, como o caso do Jeffrey. Então, só que isso, muitas pessoas se sensibilizaram, sendo que não é uma coisa pra ser sensibilizada, sabe? E a partir disso, muitas pessoas começaram a romantizar o Jeffrey Dahmer. Pra mim, Kleber, quando a gente decidiu fazer esse vídeo, falou, porra, preciso fazer um vídeo sobre isso, foi quando as pessoas começaram a romantizar, quando começaram a fazer ensaios fotográficos baseado nele, quando começaram a falar que queriam ter um namorado assim. Aí eu falei, calma, gente, calma, mas vamos lá, vamos ponto a ponto pra gente seguir com ordem cronológica. Tem muitas coisas na série que são tristes por serem fatos reais, mas ao mesmo tempo é necessária ser contada pra gente ver que isso de fato acontecia. Por exemplo, fala muito sobre racismo na série. Jeffrey Dahmer era um cara branco, padrão, loiro, de olho claro, e ele tinha uma passabilidade gigantesca com a polícia. Enquanto várias pessoas negras iam lá e apontavam falando que ele era errado, a polícia não escutava essas pessoas e dava ouvido pra eles, que era um cara branco, loiro, de olho claro. Então trata muito sobre isso. E por mais que não fale que o Jeffrey estava naquele bairro e fazia com essas pessoas por saber que ele teria mais aceitação pela polícia, isso tá muito implícito, porque ele morava no bairro de pessoas negras, ele só fazia com pessoas negras, ele tinha todos os vizinhos negros, então ele acabava se aproveitando desse privilégio dele pra conseguir fazer aquilo, sabe? Claro que naquela época o racismo era muito mais forte, mas não é algo que parou de existir do dia pra noite, então a gente sabe que isso ainda acontece hoje em dia. Como é contada a história, muita gente pensa que, tipo, não foi de propósito que ele fazia aquilo, era... sei lá, era preferência. Não, assim, claro que é assim. Eu acredito que tem 2 fatores. Inclusive, depois da série do Jeffrey Dahmer, saiu uma série de frente com o
um negócio assim, que é um documentário que de fato tem as falas do Jeffrey, tipo assim, que eles gravaram e tem tipo a voz dele contando tudo. E ele não fala basicamente sobre isso, só que tem uma parte que um dos analistas lá falam que naquele período histórico era um período que, pessoas negras já não tinham tanto ascensão. Hoje já não é o ideal, né? Imagine naquela época. E também estava vivendo numa época da questão LGBT. Os bares LGBTs, gays, eram sempre marginalizados, escondidos. Tem até um desses episódios desse documentário, desse outro documentário que não é a série oficial, que fala que normalmente os bares gays eram super escondidos em ruas escuras, pra normalmente quem ia era o cara que era casado com a mulher que tinha filho e que se escondia pra ir nesse bar. Então isso também ajudou muito o Jeffrey, porque eram ruas escuras. Era de fato pessoas à margem da sociedade. Só que assim, nessa série deixa muito claro que ele aproveitou desse momento histórico. Era também o auge do HIV. Então quando um cara gay sumia, nunca sabia se a pessoa tinha morrido ou não. Várias vezes eles só achavam que a pessoa tinha morrido de HIV e não tinham mais notícias dela. Foram várias coisas, só que todas essas coisas que ele se aproveitou, se você parar pra pensar, é super problemático, sabe? É o HIV, é a questão LGBT ser marginalizada, é a questão do racismo. Então tudo isso também é válido pra gente analisar. Acho que a parte da LGBT é muito clara, porque em vários momentos que a polícia tá atrás dele, ele cita, tipo, que eu sou gay. Que eu sou gay. E ele gay. usa isso como argumento. Coisa de gay. Então, é porque era uma coisa tão à margem, tão à margem, tão à margem, que eles sempre tratavam aquilo de outro jeito. Por exemplo, no caso do garoto novinho, nessa outra série também que os policiais falam, tem um policial que vai lá e fala que naquele período, na cidade deles, a polícia tinha recebido uma orientação de não ser homofóbica. Como o ser gay não era comum pra eles, quando alguém falava isso é coisa de gay, eles não sabiam se aquilo era real ou não, porque eles não podiam colocar a heterossexualidade deles em cima dos gays. Então eles também estavam tentando respeitar. Inclusive, nesse caso do garoto novinho, claro que tem toda a questão do racismo, de não escutarem a mulher e tudo mais. Só que o policial vem falando sobre isso, assim, porque naquela época, como eles não sabiam muito bem o que era coisa de gay e o que era coisa de hétero, eles respeitavam a fala dele pra não ser homofóbico, sabe? Só que acabou dando ruim. Eles meio que queriam deixar quieto, assim, não se envolver. Não se envolver. Não se envolviam Justamente, e dava margem pra justamente. ele aproveitar disso. Sim. Tem até numa cena deles, eu não sei, eu acredito que tem a ver com a homofobia, que eles entram no apartamento dele e depois que ele sai, eles falam, eu preciso tomar um banho, alguma coisa assim. Sim. Tem até uma cena, né? Nessa cena eu acho que é na cena do garoto de 14 anos, a polícia entra, deixa a criança lá, né? Que é uma criança, e sai. Enquanto isso, no outro quarto tinha um cara morto, sabe? Se eles tivessem. É bizarro, sabe? Mas é muito louco pensar que essa história é real. Tipo assim, toda vez que eu paro, eu penso, porra. Tipo, por isso que é pesado pra caramba. Por isso que é pesado, porque tipo, é uma história real e eu fico. O que me leva a questionar quantas outras histórias parecidas com essas não existem, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho esse tipo de série, por mais que seja problemática, como eu falei, no sentido de poder incentivar outras pessoas, eu acho que é necessário pra gente colocar a mão na consciência, sabe? Que às vezes a gente vai levando a vida de jeito muito simples, mas às vezes tem muita merda debaixo do tapete, sabe? Igual eu falei sobre essa questão dos bares serem escondidos, por mais que hoje em dia não seja assim, muitas pessoas LGBTs têm que se esconder pra poderem serem quem são. Mano, eu falo por mim, quando eu fui ficar com o primeiro menino da minha vida, que inclusive foi como minha irmã descobriu, mano, eu me enfiei num buraco, que era um buraco do buraco do buraco do buraco do buraco do cu do mundo, sabe? E eu lembro, inclusive, que teve uma vez que eu fui com um carro, botei o carro assim, ó, muito louco. Eu lembro que eu ainda comentei, falei assim, velho, imagina se alguém aparece aqui pra bater na gente, ninguém nunca vai descobrir, sabe? Porque você tem que se esconder tanto. Então, assim, isso também a gente leva a pensar nessa problemática, sabe? Porque ele só conseguiu fazer tudo isso porque essas pessoas LGBTs precisavam se esconder, sabe? Então é complicado, porque querendo ou não, por mais que as coisas melhoraram, tem muita gente que ainda tem que viver assim, sabe? Pensa que, tipo assim, eu, por exemplo, na minha vivência, que é o que eu posso falar, eu, Kleber, tava vivendo no Rio, no estado do Rio, que é um dos principais do Brasil, com acesso, com tudo mais. Imagina uma pessoa que vive muito à margem, assim, super longe, super no interior do interior, sabe? Então, assim, é complicado. Só que assim, gente, uma coisa que me chocou, eu acho que assim, teve duas coisas nessa história que me chocou demais, assim, na repercussão, claro. A primeira foi a sexualização. A questão de, mano, assim, teve um cara que ele se fantasiou de Jeffrey Dahmer. Isso deu muita repercussão. De fato, eu achei errado. Falei, porra, não, sacanagem, assim, não faz sentido. Foi brasileiro, super desnecessário. Só que o que me deixou em choque foi a galera fazendo um ensaio sensual de Jeffrey Dahmer. Teve um cara que ele fez um ensaio com duro, com a cabeça. Beijando a cabeça. Aí eu falei, porra. São muitos pontos, sabe? Mano, ele tá sexualizando o rolê, porque, de fato, esse cara fazia tudo isso, todas
as questões dele eram um distúrbio sexual, sabe? Tudo isso dele era pelo sexo. E aí o cara vai lá e faz um rolê baseado no sexo, como se, tipo assim, como se ele fosse o sexo da história, tá ligado? É nojento esse ensaio, tipo, de verdade. Ainda mais pra ganhar biscoito, né? É bizarro, assim, é basicamente o que o cara quer, né? Porque ele sabe que vai dar polêmica, e aí vai ter mais um monte de gente lá assinando os rolês dele. É por isso que nem é bom ficar colocando a cara dessas pessoas só, né? Mas outra coisa que me chocou muito é que o Jeffrey Dahmer, ele já é muito famoso nos Estados Unidos. Eu acredito que a gente agora, massa no Brasil, está sabendo agora. Eu, Kleber, estou sabendo agora. Nunca fiquei sabendo dessa história. Só que lá já era muito famoso. E tem várias músicas que a gente canta que fala de Jeffrey Dahmer. E eu nem sabia. Por exemplo, Dark Horse, de Katy Perry. O meu nome é Julia, sabe? Tem uma parte que ela fala She eat your heart out like Jeffrey Dahmer. Ela vai comer seu coração fora, tirar seu coração pra fora, como Jeffrey Dahmer, na música. Você que pegou cantou isso, Kleber, muitas vezes na sua vida. muitas. Eu acho meio estranho. Eu também acho. Eu acho meio estranho. E aí, outra música também, de 2010, da Kesha, Cannibal, que inclusive voltou a viralizar um tempo atrás no TikTok. Cannibal, I wait on you, your little heart can beat better, I'm a little for the better, and for this ever suck your dick, sabe? Então, e eu fiz várias, mano, inclusive eu fiz várias vezes essa dança, foi bem na época que eu comecei a gravar TikTok. O primeiro vídeo, eu acho que seu TikTok é você dançando Que eu acho que deve ser mesmo. Eu acho que é. Eu tenho Lá vídeo na no sua TikTok até cara. hoje dançando essa música. Nessa música, basicamente, chama Cannibal, a música, né? E aí tem muitas referências que ela fala sobre como é a pessoa e tudo mais. E assim, isso eu sempre soube. Assim, sempre soube, mas pra mim era meio que uma figura de linguagem, sei lá. Só que tem uma parte que ela fala, seja muito doce e você será um caso perdido. Eu vou me transformar em Jeffrey Dahmer. Mano, Cannibal até que flopou lá atrás e agora voltou por conta do TikTok. Mas Dark Horse foi uma música que era tipo assim, ó, apresentada em VMA, se tocou no Super Bowl. E assim, Passou batido. nunca fiquei sabendo sobre isso. Só que eu acho que é muito isso. Uma questão que, inclusive, a gente tava conversando muito sobre isso agora, antes de gravar o vídeo, é que, por exemplo, tem muitas pessoas cancelando o cara que se fantasiou de Jeffrey Dahmer, e com razão. Só que assim, eu acredito que a galera tá muito nisso que aconteceu agora. Daqui a pouco, o pessoal vai tratar isso de outro jeito, sabe? E como nos Estados Unidos já é uma história muito antiga, eu acho que eles já veem isso de outro jeito, que a gente tá sabendo dessa história agora, tá muito chocado. Então, assim, não que seja uma desculpa, não que seja passando pano, mas assim, pra eles deve ser uma história muito antiga, porque, porra, pra ter duas músicas, se pegaram um Billboard falando do cara, é porque todo mundo sabe quem é o cara. Eu acho Sabe? que saber eles sabem, eu acho que eles só não sabiam exatamente, né, como foi pesado, mas Sim. já sabiam. E daí agora que essa história se viralizou aqui no Brasil, tá todo mundo sabendo dela, aconteceu algumas coisas da repercussão meio errada. Como, por exemplo, vários vídeos no TikTok que, assim, meio desnecessários. O mano vai te devorar. Ela jogou o rapão na selva, se lambou. Então, mas eu acho que tem muitos vídeos meio que sexualizando ou brincando com toda essa questão. Mas assim, pra mim, de verdade, em toda essa história, o que mais me chocou foram essas duas coisas. A coisa da música, que eu já existia esse nem sabia. E o rolê do ensaio, mano, o ensaio sensual. Não, isso me pegou de um jeito assim, ó. Porque eu, Kleber, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, eu nunca usei aplicativo na minha vida. Porque eu morro de medo. E aí eu acho que toda essa história do Jeffrey me deu mais medo ainda. De ficar tipo assim, mano, eu tô entrando numa casa de uma pessoa que eu não sei quem é, sabe? E querendo ou não, tem toda essa questão da marginalização de pessoas LGBTs e tudo mais. Eu acho que isso me pegou num ponto, assim, porque eu sei que é muito comum pessoas LGBTs irem 3 horas da manhã pra casa de alguém, pegar alguém, ou usar Grindr no sigilo, sair comendo no sigilo que nem mostra a cara. Eu sei que isso é muito comum, mas isso a gente acabou normalizando com o tempo, mas assim, é errado, sabe? Mano, esses caras que não mostram a cara, assim, claro que assim, tem pessoas que por N motivos, mas sei lá, se alguém tem vergonha de ser LGBT, se alguém é casado e blá blá blá, tem toda uma problemática por trás. Não tô colocando a culpa sempre na pessoa, mas assim, na sociedade como um todo, que faz as pessoas se sentirem assim e ter necessidade de se esconder, sabe? Eu acho que me pegou muito nesse ponto da galera que tem que se esconder super pra ir lá fazer um rolê, sabe? E é uma coisa real, sabe? Às vezes pra você que mora em São Paulo, não, mas eu sei que lá no interior tem alguém que sabe, eu falo por mim, porque o Kleber do interior fazia isso, sabe? Isso me pegou muito, sabe? Saber que ainda é realidade muita gente tem que se esconder pra fazer, e eu sei que essas pessoas estão ainda mais vulneráveis, sabe? Mas, enfim, é uma coisa pra se pensar. Mas também uma dica, gente, se você for essa pessoa que sai 3 horas da manhã, que blá 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 blá, eu sei que, tipo assim, às vezes você fala que não, na hora do tesão vai, mas toma cuidado. Só toma cuidado, assim, sabe? Tem um amigo que pelo menos você mande a localização, que você tenha confiança. Não tô falando que isso não, que vai acontecer com você, e tomara que não, assim, tomara que não mesmo. Inclusive é a exceção isso, né? Não é a regra. Mas me tocou nesse lugar de
saber que pessoas LGBTs têm que passar por isso ainda hoje, de se esconder, sabe? Ela fazia um vídeo só comentando a série, virou um monólogo. Não, mas é sério, gente, assim, eu adorei a série, de verdade, eu super indico vocês assistirem. A série como um conteúdo de entretenimento, digamos assim, ela é muito boa. Claro que é história real, mas eu também não acho que adianta ficar militando em cima de tudo, porque, porra, história de sempre foi contada desde que eu me entendo por gente. Então assim, claro que tem seus prós, tem seus contras. Pra mim, o que mais me chocou foi a repercussão, principalmente no meio LGBT, sexualizando. Mas eu também acho que essas histórias são necessárias ser contadas pra gente ficar mais esperto, a gente ter mais maldade nas coisas, sabe? Mas é uma série muito legal, recomendo você ver. Eu adorei, dei 5 estrelas. O documentário também eu gostei bastante, mas o documentário eu acho que é melhor você assistir depois da série. Se vocês quiserem que eu comente, dê minha opinião sobre outras coisas que estão acontecendo aqui, só mandar lá no Twitter, mandar aqui no YouTube também, lá no Instagram. Uma coisinha, gente, tenho postado um pouco de menos vídeos aqui no YouTube, mas tenho sempre estar ativo lá no Instagram e no TikTok também. Então me segue lá, tudo Kleber Damas, @KleberDamas em tudo, Twitter, TikTok, tudo é Kleber Damas. Então me segue lá pra gente continuar mais próximos, tá bom? Logo mais vou gravar alguns videozinhos aqui explicando melhor qual é o rolê que está acontecendo aqui dentro da minha cabeça e tudo mais. Mas espero que vocês gostam, entendam e continuem acompanhando, tá bom? Se tiver sugestões de vídeo pra mandar aí, espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, fui!